Feliz por Deus ter me dado essa grande oportunidade de estar aqui nessa noite e também de ter mudado para Monte Aprazível. É uma distância que não é perto, mas também não é longe. Eu tenho vindo no domingo e eu creio que vai dar para também vir na terça-feira, que eu gosto muito dos ensinos, viu, pastor? Gosto muito dos ensinos. Então na terça, com certeza a gente vai estar aqui, porque não tem igual a gente aprender da palavra, né, irmã Anália? A irmã Anália, nós trabalhamos junto ali no Amanda 2, a subsede de Hortolândia, né, irmã Anália? Quando era o pastor Nilton, e foi uma bênção, né, irmã? Aquela tarde da bênção lá, Deus operou grandemente naquele lugar. E eu fico feliz de ver ela aqui hoje, né? Fico muito feliz. E de ver uma igreja tão repleta de irmãos aqui em Polônia. Eu amo ver os irmãos adorando a Deus, porque a melhor coisa que tem, irmãos, é adorar a Deus. A melhor coisa da tua vida é colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Amém? Eu queria que os irmãos, sem perda de tempo, porque o tempo passa voando e nós não podemos perder tempo, né, irmãos? Porque o relógio não para e a gente tem que entregar aquilo que Deus nos deu para entregar nessa noite. Amém? Gostaria de abrir a palavra de Deus e ler uma leitura muito conhecida, que os irmãos conhecem muito bem, e também fala do pão, né, irmão? Que vai ser servido hoje na mesa do Senhor. Então, eu não quero sair fora da grande festa que vai ser essa noite, que vai acontecer aqui nessa noite, que é a Santa Ceia. Então eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6, do verso 1 em diante. Vamos fazer essa leitura para uma pequena meditação na palavra do Senhor. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Acho que todos já acharam, né? Amém? Diz assim a palavra de Deus: depois disso partiu Jesus para o outro lado da banda do mar da Galileia, que é de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para este comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quantos eles queriam. Amém, irmãos? Graças a Deus, né, irmão? Podeis assentar. Antes de começar a trazer a palavra, pregar essa palavra, eu queria fazer uma reflexão com os irmãos, um apreço ao nosso Espírito Santo, que está aqui conosco. Amém? Você já sentiu que o Espírito Santo está aqui nessa noite? Você sentiu o calor do Espírito Santo aí? Quero fazer esse apreço ao Espírito Santo, que diz assim: ah, Espírito Santo, o que seria
de nós, naquelas madrugadas de tristeza. Espírito Santo, o que seria de nós nas curvas tortuosas se tu não nos livraste? Espírito Santo, quando ficamos perdidos no meio das estradas, mas tu foste o nosso GPS. Espírito Santo, tu deixaste toda a tua eternidade e desistisse morar aqui na terra, e já faz mais de 2000 anos que mora aqui por causa da tua igreja. O Senhor não mora em Los Angeles, não mora em Las Vegas, em Paris, não mora no Rio de Janeiro. O Senhor mora dentro do meu e do teu coração. O Espírito Santo mora no meu e no teu coração nesta noite. Por isso não deixe de glorificar o nome do Senhor, amém? Diga para quem está do teu lado: tu mora dentro do meu coração, amém? Graças a Deus, irmãos, esse é o apreço que eu faço ao Espírito Santo, amém? Irmãos, eu quero dizer para a igreja, para os irmãos, para o pastor, para todos os obreiros que estão na minha retaguarda, que Deus está nesse lugar. Eu posso sentir o Espírito Santo fazer da obra. Amei muito ver o círculo de oração louvar, o grupo de varões, a mocidade, as crianças. Amei muito. É uma igreja que está repleta da organização de uma igreja sadia e abençoada, amém? Irmão, quando eu vejo esta palavra, eu começo a pensar naquele dia já tardio. A Bíblia vai falar lá em 14 de Mateus que já estava escurecendo, e é a mesma mensagem, que já era tarde, quando Jesus vem com uma grande multidão. A Bíblia fala que uma multidão o acompanhava, e a Bíblia vai falar que ele subiu no monte, e ele levanta seus olhos, e vê uma outra multidão que se aproxima. Irmãos, e aí a Bíblia vai falar que era quase 5.000 varões, ou homens. Se nós for colocar, irmãos, as mulheres, as crianças, eu creio que vai dar mais de 10.000, né, irmãos? Porque é muita gente. E agora Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: aonde compraremos pães para alimentar esse povo? Aonde? Mas a Bíblia vai falar também que ele falava essas palavras para o experimentar os seus discípulos e todos que estavam à sua volta. Irmãos, eu tenho um tema nessa palavra que fala assim: a preparação. A preparação. E quando eu vejo essa mensagem, essa palavra, eu começo a meditar nela e vejo aqui uma grande preparação para o crente. Ele lê e deixar o Espírito Santo trabalhar, para ele meditar que Deus fala no nosso coração e que nós temos que ter preparação para estar dentro da sua casa. Porque para tudo, irmãos, nós temos que nos preparar, não é verdade? Até para trabalhar, você tem que se preparar para ir trabalhar. Uma moça se prepara para o seu casamento. Um varão se prepara para o seu casamento. A mocidade tem que se preparar para cantar. O círculo de oração tem que se preparar para cantar. Nós nos preparamos para vir à igreja. Mas eu pergunto para você: como você se preparou hoje para estar
na casa do Senhor e participar da Santa Ceia. De que forma, de que jeito que você se comportou, sabendo que você vinha participar da Santa Ceia do Senhor? Por isso que eu tenho essa mensagem como preparação, irmão. Nós temos que estar preparados quando nós vamos para a casa do Senhor. E se nós queremos ver milagre acontecer, se nós queremos ver o círculo de oração cantar bem, a mocidade, a igreja glorificar o nome do Senhor, primeiro nós temos que nos preparar na nossa casa. Nós temos que nos preparar, irmãos. Presbítero, como eu posso me preparar em casa, irmãos? Antes de você sair, abraça a tua família, abraça teu esposo, a tua esposa, teus filhos, e fala: Senhor, eu vou à tua casa, mas quero ouvir uma palavra que fale comigo. Eu quero ver milagres acontecer dentro da tua casa. Eu quero ver o Senhor operando dentro da tua igreja. Eu não quero entrar e sair e voltar como eu estou, não, mas eu quero voltar cheio do Espírito Santo. Eu quero voltar falando em línguas, porque eu não me aguentava ficar dentro daquela igreja, porque o Espírito Santo fluía dentro da sua casa. Fala com o Senhor desse jeito, irmão, quando você sair da sua casa. Fala desse jeito que você vai ver a diferença. Você vai ver Deus trabalhando na tua família. Você vai ver Deus trabalhando na tua parentela, nos teus vizinhos. O jeito que nós agimos, meu Deus, é o jeito que Deus age na nossa vida. O jeito que nós prostamos é o jeito que Deus prostra para você. Você lembra lá de Marta e Maria? Marta queria trabalhar, Jesus estava na casa dela, mas quem é que se prostrava aos pés de Jesus? Quem, irmãos? Quem que ouvia os ensinamentos de Jesus? Era Maria. E depois lá na frente, o que aconteceu? O seu irmão morreu. O seu irmão veio a falecer. E Marta, quando chega até Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas olha a diferença de Maria para Marta. Quando Maria ficou sabendo que Jesus estava na região, ela veio correndo. Irmãos, a diferença está aí. Porque a Bíblia vai mostrar, lá no capítulo 11, irmãos, que ela estava em casa, mas tinha uma multidão de judeus junto com ela. E Jesus, quando veio a este mundo para humilhar essa terra, ele veio por causa dos judeus, não é? E a Bíblia fala que ela levantou e foi ao encontro de Jesus. E os judeus falaram assim: olha, ela vai ao sepulcro de Lázaro, vamos também. Aquela multidão foi atrás de Maria. Sabe o que significa isso, irmãos? É pessoa humilde, pessoa diferenciada, pessoa que tem o carisma de ter amizade com as pessoas. Mostra a sinceridade, o caráter de uma pessoa abençoada por Deus. A Bíblia vai falar, irmãos, que quando Jesus viu Maria vindo, e vendo aquela multidão que o seguia de judeus atrás dela, ele moveu-se muito em emoção, ele perturbou-se.
Sabe por quê, irmãos? O que estava acontecendo com Maria é o que ele queria, que o povo fosse atrás dele, aceitasse ele, porque ele veio para os judeus. Sabe, irmãos, então a gente tem que marcar a diferença, porque logo após de Maria chegar, ela se debruçou nos pés de Jesus. Primeira coisa que ela fez, ela caiu nos pés de Jesus. Não foi como Marta, que só falou, mas ela dobrou-se diante de Jesus e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo ela naquela posição, nos seus pés, e vendo os judeus tudo chorando atrás dela, ele moveu-se muito em íntima compaixão, e Jesus chorou, irmão. Hein? Não é só você e eu que chora, não. Jesus chorou naquele dia, sabe? E nesta noite, irmão, eu quero dizer que esta mensagem aqui está falando assim da preparação, irmão. Da preparação, como você se preparou para estar na casa do Senhor. Como você se preparou para sentar na mesa do Senhor e participar do cálice que representa o sangue derramado naquela cruz, o pão que representa a sua carne sofrida naquela cruz. Sabe, irmãos, então não é qualquer coisa, nós temos, irmãos, que estar preparado, está na posição de um servo de Deus, de uma serva de Deus, de uma pessoa cheia da graça de Deus, para participar desse evento tão maravilhoso que é a Santa Ceia. E a palavra de Deus vai falar assim: onde compraremos pães para este comerem? Porque ele bem sabia. Por que ele sabia? Porque ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, irmão. Ele sabe o futuro, ele sabe o presente, e ele sabe o que vai acontecer com você daqui a muitos anos. Porque ele é onisciente. E ele é onipresente, ele está aqui, irmão, nos ouvindo, prestando atenção em você, em mim. Ele está aqui, sabe, querendo te abençoar. Abra o teu coração nessa noite, que Deus quer abençoar nessa noite. Ele quer ver o grande milagre acontecer aqui. Mas aí, irmão, quando ele fala desse jeito, os discípulos começaram a correr para lá para cá, atrás de alguma coisa para aquele povo comer, que o povo estava com fome. E a palavra de Deus vai falar que Filipe falou assim: mas 200 dinheiro é muito pouco. Como comprar pão, irmão, num horário desse, né, pastor? Um horário desse, já talvez 5, 6 horas da tarde, não tem como comprar mais pães, porque as padarias podem ter fechado, não tem fábrica de pão, não tem como fazer pão para tanta gente desse jeito. Mas a palavra de Deus fala que Jesus sabia o que ia acontecer. Isso que é importante. Ali estava o Filho de Deus. Ali estava aquele que é 100% homem, mas era 100% Deus. É aquele que tinha todos os dons celestiais do Espírito Santo. Irmãos, então a palavra de Deus vai falar também, sabe, que André chega e traz uma notícia para Jesus. E diz assim: aí tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é para tanta gente assim? Não é nada. Jesus só falou para eles assim: mande assentar todo mundo. Mande assentar todo mundo. E a Bíblia diz que eles sentaram sobre a relva, né, irmãos? Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Este jovem aqui, ele queria passar o dia inteiro com Jesus. Então ele saiu da sua casa preparado. Por isso que eu estou trazendo a palavra de preparação. Esse rapaz, ele assou os 2 peixinhos na brasa,
pegou 5 pães, pôs na sua sacola, falou: hoje eu vou ficar o dia inteiro com Jesus, hoje eu vou ouvir todos os ensinamentos dele, hoje eu vou ver leproso ser limpo, eu vou ver paralítico andar, eu vou ver cego enxergar, surdo ouvir, porque onde está Jesus, irmão, a pessoa é curada, a pessoa é liberta. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. E Jesus está aqui, viu, irmãos? Porque ele disse assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio. E aqui tem bem mais de 2 ou 3, hein? Jesus está aqui, irmãos. É momento de glorificar, é momento de dizer: Senhor, eu estou aqui nessa noite, me perdoa todos os meus pecados que eu fiz, mas eu quero sentar na tua mesa. Eu quero ter essa comunhão, irmãos. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero nesta noite sentir a tua presença. O Senhor está aqui, irmãos. Eu posso sentir a presença do Senhor. Mas Jesus viu. Por isso que ele falou que ele já sabia o que ia acontecer naquele lugar. Por quê, irmãos? Porque ele é onisciente. Ele viu aquele rapaz assando os 2 peixinhos. Ele viu aquele rapaz trazendo os 5 pães. Por isso que os discípulos encontraram. Irmão, quando uma pessoa vem preparada para a igreja inteira é abençoada. Aquela multidão foi inteira abençoada por causa daquele menino, por causa daquele rapaz. Porque aquele rapaz veio preparado para passar o dia com Jesus. Tem pessoas que vêm para a igreja 1h30, 2 horas de culto e não vem preparado. Irmãos, é hora de se preparar. É hora de se preparar, porque Jesus está à porta. Jesus está à porta. Em Amós, irmãos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: prepara-te, ó Israel. Olha a palavra, irmãos. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó Israel. Israel é você hoje, viu, irmãos? Nós somos a Israel de Deus hoje. Nós somos aquele que um dia Jesus veio para trazer a salvação para eles, rejeitaram, porque lá em João 1 vai falar no versículo 11, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. O 12 fala assim, ó: mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser chamados filhos de Deus. Olha que honra, né, irmãos? Você ser irmão de Jesus, hein? Que honra que nós temos, irmãos, quando nós somos filhos de Deus, como Jesus era filho de Deus. Jesus, lá no capítulo 8, versículo 29, ele disse assim, pastor: aquele que me enviou está comigo. Olha ele falando para os discípulos: aquele que me enviou está comigo, e o Pai nunca me deixou só. Sabe por quê? Porque eu só faço o que lhe agrada. Eu só faço o que lhe agrada. Se você agradar a Jesus, irmão, você tem tudo. Você já viu aquele corinho que diz: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Então é este, irmão. É isto que nós temos que ser diante da palavra de Deus, ter Jesus no nosso coração, como o salmista vai falar no 119:11, lá do Salmo. O salmista fala bem claro assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Glória a Deus.
Ah, irmão, quando você esconde a palavra dentro do seu coração, dentro da tua família, dentro da tua casa, a tua casa é abençoada, a tua família é abençoada, a igreja é abençoada, o pastor é abençoado, os obreiros são abençoados. Porque Deus, irmão, Ele ama a todos em geral. E Ele quer levar todos para a sua seara. Que quando Jesus, antes de subir, lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, Ele vai dizer assim: vós sereis as minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, irmãos, é a sua casa, viu? Eu quero que os irmãos coloquem no teu coração, quando Jesus está falando Jerusalém, Ele está falando da tua casa, está falando da tua família. Ele vai falar assim: vós sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus quer salvar todos, irmãos. Por isso que quando Ele abriu os braços lá na cruz, Ele estava dizendo assim: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele estava dizendo, irmão, o marketing estava ali, de braços abertos, dizendo: como eu gostaria de abraçar esse povo judeu. Mas o povo rejeitaram, irmãos. Quantas pessoas estão aí fora desviadas, não quer saber mais da casa do Senhor, estão distantes dos caminhos do Senhor. E depois está aí essa pandemia, tanta doença matando, irmãos. Como é que vai uma pessoa dessa se apresentar diante de Deus? Às vezes, você quando era pequeno, e eu quando era criança assim, meu pai falava para mim, se ele escorava o cabo da enxada, e falava para mim assim: olha, esse menino aqui mesmo, ele não chega a se casar. Jesus já veio, já buscou a tua igreja. Meu pai falava assim, talvez por causa da ignorância, talvez por causa de não ter muito estudo, não conhecer muito a palavra, então, as pessoas falam essas coisas. Mas a palavra de Deus vai falar que nem os anjos, nem Jesus sabia o dia e nem a hora que Ele vai vir buscar a tua igreja, mas somente o Pai. Mas Ele fala também lá em 24:35 assim: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A sua palavra vai se cumprir, irmãos. E nós temos que estar preparados, né, irmãos? Nós temos que estar preparados, porque o Senhor vai vir buscar a tua igreja, e quer encontrar uma igreja ataviada, abençoada, aguardando a volta de Jesus. Este Jesus que encontrou aquele rapaz com 5 pães e 2 peixes, irmão, ele pôde alimentar aquela multidão de gente, porque o grande milagre aconteceu. E nesta noite, irmão, eu quero dizer para você que o grande milagre pode acontecer nesta igreja. Se você entrou dessa porta dentro e falou assim: olha, eu quero ser curado nesta noite, eu quero ser liberto, eu quero ver os meus filhos crentes, eu quero arrumar um emprego, irmãos, a palavra de Deus pode se cumprir em você nessa noite. É só você crer, é só você confiar. Ah, irmãos, o mesmo Jesus que era ontem, Ele é hoje, eternamente, Ele não mudou. É nós que mudamos. As mãos do Senhor continuam estendidas, ela não está encolhida, os seus olhos não estão tapados, mas Ele está te vendo, Ele está te enxergando, Ele está vendo o seu choro na madrugada, Ele está vendo o seu choro na hora de deitar, na hora de levantar, na hora de caminhar. Ele te enxerga, irmãos. Ele conhece o teu andar.
Porque a palavra de Deus vai falar lá, irmãos, no Salmo 139, versículo 4, diz assim: sem que haja uma palavra na sua língua, Ele já tudo sabe, Ele já tudo conhece. O que você vai dizer? Antes da palavra sair da sua boca, Ele já sabe. Olha, irmão, que maravilha! Antes de você pronunciar uma palavra, Deus já sabe o que você vai falar. Então o nosso Deus é grande, irmão. O nosso Deus, Ele quer abençoar. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder em suas mãos para abençoar você. Mas é nós, irmão, que temos que mudar o nosso jeito. Talvez tem muita gente que fala: mas por que fulano é abençoado, eu não sou? Irmãos, olha para ela. Talvez ela tenha alguma coisa que você não tem para agradar o Senhor. Era que nem Marta e Maria. O jeito de Maria agradava a Jesus. Jesus até chorou, se perturbou, se comoveu. É assim que nós temos que ser, irmão. Comover o coração de Deus. Comover o coração de Deus através da minha oração, do meu jeito de andar, do meu jeito de caminhar, do meu jeito de estar no meio da multidão aí fora, irmão. No meio dos nossos parentes. Nós temos que dar bom testemunho. Irmão, se eu for pregar aqui, eu prego a noite inteira, irmão, porque a minha vontade é pregar. E eu tenho que parar, né, irmão? Porque a Santa Ceia está aí, nós precisamos tomar a Santa Ceia. Não é? Então, irmãos, eu quero dizer para vocês: continue firme nos pés do Senhor. Continue adorando a Deus. Não deixa de Jesus por nada. Eu falo nas minhas orações, eu falo assim para Jesus, falo: Senhor, eu sou dependente do Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo para mim. É assim que nós temos que conversar, sabe? É uma relação com Deus que nós precisamos ter, irmãos. Uma relação entre você e Deus, uma conversa no particular. Por isso que lá em 6,6 de Mateus, Jesus vai falar: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala secretamente com teu Deus. Fala no oculto com Deus, irmão, porque lá não tem ninguém ouvindo. Você pode abrir a sua boca e falar com o nosso Deus ali, irmão, porque Ele está presente, viu? Ele está presente aonde você andar. Lembra lá de Enoque? Ele andava com Deus, hein? E o que Deus fez? Tomou para si. Por quê? Porque ele andava com... O que é andar com Deus, hein, irmão? O que é andar com Deus? Você, quando vai entrar no carro, você fala assim, ó: Senhor, entra comigo nesse carro. Eu vou dirigir, mas não é eu que vou dirigir, é o Senhor que vai dirigir para mim. Isso é andar com Deus. Se você vai tomar o ônibus, você fala assim, ó: Senhor, entra comigo dentro desse ônibus. Pode ter assalto dentro do ônibus, mas ninguém vai te tocar, viu? Ninguém vai te tocar, porque o Senhor está com você. Aonde Jesus está, ninguém toca. Amém, irmãos? Eu vou parar por aqui, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos podem glorificar o Senhor por essa palavra, meus irmãos? Aleluia. Neste momento vamos passar pelo ato da Santa Ceia. Peço que você fique em pé neste momento. Antes de eu fazer a leitura, glória a Jesus, do ato da Santa Ceia, eu quero lembrar: pastor, quem participa da Santa Ceia? Aqueles que estão em comunhão com Cristo e com esta igreja. Então, se você não está em comunhão com esta igreja e com Cristo, não tome, não toque no pão, não pega no cálice. Amém? Isso é sério. Se você está indigno de tomar
não pegue também, porque o apóstolo Paulo fala que o que come e bebe indignamente come para a sua condenação. Amém? 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 23. Aleluia, nós vamos estar fazendo a leitura neste momento. William, os irmãos que você já chamou, pode vir aqui para frente. Amém? Gente, estamos fazendo uma escalinha de irmãos, todo mês Santa Ceia. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Quantos acharam, pode dizer amém, meus irmãos? Amém. Porque eu recebi do Senhor, e o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Glória a Jesus. Neste momento,